Aluno, seja muito bem-vindo à aula de hoje. Nesse vídeo, irei resolver as atividades de Química da semana 4, que traz como tema Interações Intermoleculares, do Plano de Estudo Tutorado, primeiro ano do Ensino Médio, volume 5. Eu sou a professora Ellen Mendonça e esse é o meu canal. Bom, então antes de iniciarmos as atividades, eu peço que você se inscreva no canal, também ative as notificações, assim você será notificado quando postar conteúdo no canal. Também, se gostar da aula, peço que deixe seu like, compartilhe com seus colegas e amigos. A sugestão, antes de você resolver as atividades, você assistir a aula 4, que fala sobre polaridade das ligações e também das moléculas, e também sobre geometria molecular, que são pré-requisitos para o tema da nossa semana, que são as interações intermoleculares. Vamos lá? As interações intermoleculares, eu trouxe aqui para vocês um pequeno lembrete, mas espero que vocês já tenham assistido a aula 5 sobre as interações intermoleculares, que são as formas como as moléculas dos compostos, polares ou apolares, são formados por ligações covalentes e se interagem entre si. Essas interações elas foram propostas no ano de 1873 pelo químico e físico holandês Frederik van der Waals. Então, as principais interações intermoleculares são, como o próprio nome indica, interação entre as moléculas. Então, as principais interações são as forças de Van der Waals, ou também conhecidas como interações do tipo dipolo instantâneo e dipolo induzido, ou dispersões de London. Então, são três nomes aí que se identificam o mesmo tipo de força entre as moléculas. O outro tipo de força são as interações de polo permanente e dipolo permanente, também conhecida como dipolo-dipolo, e as ligações de hidrogênio, que são conhecidas como pontes de hidrogênio. As forças de Van der Waals vai ocorrer entre moléculas apolares, e são atrações fracas, se comparada às de polo-dipolo e às pontes de hidrogênio. As interações de polo-dipolo ocorrem entre moléculas polares e são interações de média intensidade, então elas são mais fortes do que as forças de Van der Waals. E as ligações de hidrogênio também ocorrem entre moléculas polares e possuem um átomo de hidrogênio ligado a um átomo de flúor, oxigênio ou hidrogênio. Então, podemos resumir que temos hidrogênio ligado a FON. Então, as ligações de hidrogênio são forças de alta intensidade. E vamos então para a resolução das atividades. Se no decorrer você tiver alguma dúvida, você registre nos comentários. Se você gostar da aula, não esqueça de deixar o seu like. Atividade 1. Observe a imagem a seguir. Que tipo de interação ocorre entre as moléculas de água que possibilitam os insetos andarem sobre ela? São interações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio. Como que isso ocorre? Então, lembrando, o oxigênio ele tem 6 elétrons na camada de valência, ele vai compartilhar um par de elétrons com cada átomo de oxigênio e percebe-se que tem aqui 2 pares de elétrons que não fazem ligações com átomos de hidrogênio, porque o átomo de oxigênio já fica estável. Então, são justamente esses elétrons que vão formar aqui um caráter negativo no oxigênio, que vai ser atraído por átomos de hidrogênio que têm caráter positivo de outras moléculas. Como a molécula de água é polar, apresentando hidrogênio, que é o polo positivo, ligado ao oxigênio, polo negativo, fator que é um dos critérios necessários para a ocorrência das ligações de hidrogênio. Essa força intermolecular é muito intensa, fazendo com que haja uma forte atração entre as moléculas no interior do líquido, que mantêm-se unidas pelas forças de atração, que atuam em todas as direções. As moléculas da superfície, no entanto, sofrem apenas atração lateral e inferior, gerando a tensão superficial, o que, por sua vez, dá origem à película elástica. Assim, permitem que alguns insetos possam andar sobre a água, já que são leves e seu peso não consegue romper a coesão entre as moléculas da superfície.
Bem interessante, não é? Continuando aí com a atividade 1, letra B. O inseto conseguiria caminhar em uma solução de tetacloreto de carbono, CCl4? Justifique sua resposta. O tetracloreto de carbono é um composto orgânico apolar e, por isso, não realiza ligações de hidrogênio. Entre moléculas apolares, as interações que ocorrem são as interações de dipolo instantâneo e dipolo induzido e são de fraca intensidade. Portanto, os insetos romperiam com facilidade as interações desse tipo e não conseguiriam caminhar sobre a superfície. Certo? Atividade 2. O iceberg é composto por moléculas de água, que se mantêm fortemente unidas por meio de interações do tipo dipolo induzido, dipolo permanente, dipolo instantâneo, dipolo induzido, ligações covalentes dativas, ligações covalentes, ligações de hidrogênio. Então, nós temos aqui moléculas de água. Então, lembrando aí, a molécula da água, formada aí por hidrogênio, oxigênio e hidrogênio, percebemos que nós temos aqui ligações de oxigênio e hidrogênio, então temos um FON aqui, como a molécula da água é polar, e como nesse caso temos hidrogênio ligado ao FON, ou seja, hidrogênio ligado a oxigênio, forma um tipo de interação que chamamos de ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. Então, a alternativa correta, letra E. Atividade 3. Qual tipo de interação se manifesta entre moléculas de HI, de NH3 e de CH4? Então, vamos inicialmente à letra A, que é o HI. Então, lembrando, o hidrogênio tem um elétron na camada de valência, o iodo tem 7. Então, eles vão compartilhar um par de elétrons e ficarem aí com a ligação covalente, formar ligação covalente, no caso, ligação covalente polar. Temos aí a forma estrutural, depois temos que a ligação é covalente polar, já que nós temos somente dois átomos com eletronegatividades diferentes. Como o hidrogênio é menos eletronegativo, nós vamos ter aqui o vetor resultante diferente de zero. Então, como nós temos vetor resultante diferente de zero, nós temos moléculas polares. Como temos moléculas polares, o tipo de interação que ocorre é dipolo permanente ou simplesmente dipolo-dipolo, certo? Vamos para a letra B. NH3. Então, lembrando, o nitrogênio está lá no grupo 15, tem 5 elétrons na camada de valência. O hidrogênio tem um elétron, vai então compartilhar aqui 3 pares de elétrons, formando aqui ligações covalentes polares, uma vez que os átomos são diferentes, então vão apresentar ligações covalentes polares. E a molécula? Como é que vai ser essa molécula? Como o hidrogênio é mais eletronegativo, então, ele vai formar o polo negativo. E o hidrogênio é menos eletronegativo, vai formar o polo negativo. Então, nesse caso, os vetores vão partir aqui do hidrogênio para o nitrogênio. Não consegui fazer um vetor legal, tá? Mas consigam fazer aí os vetores partindo do menos eletronegativo para o mais eletronegativo. Como nós temos aqui 3 vetores, vamos fazer a resultante do vetor 1 e o vetor 2. Então, nós vamos ter aqui a resultante dos 2 primeiros vetores. Então, vamos considerar que esse aqui com esse se anularam. Vou trocar aqui de cor, fazer uma cor azul. Então, sobrou aqui o vetor 3 e o vetor 4. Então, as forças vão se anular, nós vamos ter um vetor resultante que eu coloquei aqui em azul. Como nós temos vetor resultante diferente de zero, então a nossa molécula é polar. Então, moléculas polares, nesse caso, nós temos hidrogênio ligado a nitrogênio, então tem FON, temos aqui força de interação ponte de hidrogênio. E vamos, por último, ao CH4. O carbono tem 4 elétrons na camada de valência, vai formar aqui 4 compartilhamentos de pares de elétrons. Como o hidrogênio é menos eletronegativo do que o carbono, tem eletronegatividade 2,1, carbono 2,5. Então, o vetor vai partir
das extremidades para o centro, ou seja, do hidrogênio para o carbono. Como nós temos aqui 4 vetores, então nós podemos, como os 4 são de mesmo átomo, né? Vamos dizer assim, carbono está fazendo 4 ligações com o átomo de hidrogênio, então nós vamos ter aqui o vetor 1 com o vetor 2 formando uma resultante nesse sentido, e o vetor 3 com o vetor 4 formando uma resultante nesse sentido. Então, sobrou a resultante que está em azul e aí em vermelho. Então, essas duas forças que estão em sentidos opostos, elas vão se anular. Uma vez se anular, nós vamos ter aqui resultante igual a zero. Se a nossa resultante é igual a zero, a minha molécula é apolar. Então, são ligações covalentes polares, porém a geometria dessa molécula determina que a geometria das ligações determina que essa molécula seja apolar. Então, as interações que ocorrem entre as moléculas apolares é a dipolo induzido dipolo instantâneo, certo? Ficou aí muito caprichado a minha letrinha, mas espero que vocês tenham entendido. Atividade 4. Considere os processos 1 e 2 representados pelas equações água líquida se transformando em água-vapor. Processo 2, água-vapor se transformando em 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Indique quais ligações são rompidas em cada um dos processos. Bom, para facilitar o entendimento e a resolução, nós vamos separar esses dois processos. Processo 1, água líquida se transformando em água-vapor, e processo 2, água-vapor se transformando em, ou água gasosa se transformando em átomos de hidrogênio e oxigênio gasosos. Bom, no processo 1 temos a vaporização, que é a passagem da substância água do estado líquido para o gasoso, provocando uma desorganização de suas moléculas. Nesse caso, as ligações são rompidas, são as forças intermoleculares que nós denominamos ligações de hidrogênio, ou simplesmente ponte de hidrogênio. Elas são rompidas durante esse processo em razão do afastamento das moléculas, permitindo assim que as moléculas tenham liberdade necessária para passar do estado líquido para o gasoso. Então, no processo 1, nós temos aí o rompimento das ligações de hidrogênio. Vamos ver então o que ocorre no processo 2. Temos uma reação de decomposição da molécula de água, então ocorre aqui uma quebra das ligações. Na molécula da água, as ligações existentes são ligações covalentes OH entre o oxigênio e o hidrogênio, e são essas ligações covalentes que são rompidas, dando origem ao hidrogênio e ao oxigênio, no caso aí, átomos. Então, no processo 2, o rompimento são das ligações covalentes polares. Certo? Bom, então vamos para a atividade 5. Considere 3 substâncias, o metano, CH4, amônia, NH3 e água, H2O, e 3 temperaturas de ebulição, 373 Kelvin, 112 Kelvin, 240 Kelvin, levando-se em conta a estrutura e a polaridade das moléculas dessas substâncias, pede-se. Letra A, correlacionar as temperaturas de ebulição às substâncias. E letra B, justificar a correlação que você estabeleceu. Bom, nós vamos resolver a letra B junto com a letra A, certo? Então, CH4 é uma molécula apolar, nós já fizemos na atividade anterior aí, por que ela é uma molécula apolar, né? A resultante dela é igual a zero, então ela vai ser molécula polar. Tem aí as forças de Van der Waals, que são interações fracas de polo induzido, portanto, ponto de ebulição baixo. Então, entre os 3 pontos de ebulição que nós temos aí, é do CH4 o 112 Kelvin. Vamos, então, para a molécula da amônia e da água. A molécula de água tem aí massa molecular 18 unidades de massa atômica e a amônia 17 unidades de massa atômica. Então, pela massa atômica, não dá para a gente saber qual teria maior ou menor temperatura de ebulição, porque as massas moleculares são próximas.
apresentam o mesmo tipo de interação, né? Como a água temos aí hidrogênio ligado a oxigênio e na amônia temos hidrogênio ligado a nitrogênio, então nós temos aí interações fortes, que são as ligações de hidrogênio. Então, como as duas apresentam o mesmo tipo de ligação, também não dá para saber. Porém, a água faz um maior número de ligações de hidrogênio em suas moléculas em relação ao NH3. Veja, então as ligações de hidrogênio entre a molécula de água. Vamos isolar uma molécula de água, pegar essa aqui do centro, e vocês percebem que uma só molécula de água, ela faz ponte de hidrogênio com outras 4 moléculas. Vamos analisar agora a molécula de amônia. Enquanto que a molécula de água faz 4 pontes de hidrogênio, uma molécula de amônia faz somente 2. Então, as interações entre as moléculas da água vão ser mais fortes em relação às interações da molécula da amônia. Então, portanto, a maior temperatura, que é o 373 Kelvin, é da água e o 240 Kelvin é da amônia. Então, nós temos aí temperatura de ebulição do CH4 112 Kelvin, da amônia 240 Kelvin e o ponto de ebulição da água 373 Kelvin, certo? Então, espero que você tenha gostado da aula, então deixe seu like. Se você tiver alguma dúvida, então registre nos comentários ou queira registrar algum comentário sobre a aula, ficarei grata. E nós vamos então para o grande abraço de hoje, que na verdade, se eu quero um abraço virtual aí para várias pessoas. Inicialmente para Vânia Sueli, que comentou aí, ótima aula, gratidão. Para o Pedro Arthur Mazzoni, adorei, professora, nota 10. Então, um grande abraço aí para Pedro Arthur Mazzoni e Vânia Sueli. Então, até a próxima aula e espero vocês. E te espero na próxima aula.